Olá, que bom que você está aí. Hoje é aquele dia gostoso que a gente conversa, bate papo com grandes nomes da música do Brasil e a gente não gosta de perder tempo falando muita coisa na abertura, porque quem vai falar mais e quem vai trazer a preciosidade de hoje é o criador desta série, direto de Israel, o senhor Manuel Barenboim. Bem-vindo. Oi, Luiz Fernando. Oi a todos aqueles que gostam da música, curtem e gostam da música do Brasil. Você usou a palavra correta, uma preciosidade, a gente ter a presença desse cantor, compositor, autor, músico, sabe, que já tem dentro da história da música do Brasil, tem standards, músicas que já foram feitas assim, já foram há 50 anos, vão ficar mais 50 anos por aí, sabe? Aí depois mais 50, com Se você certeza. me permite, antes de dizer o nome dele, não é só isso que vai ficar, o que já ficou, porque a história já registrou, mas quanta gente, talvez da minha geração e uma geração próxima, um pouquinho anterior, um pouquinho depois, guarda no coração muitas coisas, muitas palavras, muitos sons. Eu vou contar algumas histórias aí no meio do caminho, que espero surpreendam a todos, inclusive ao Marcos e ao seu irmão, que vai assistir a nossa conversa depois, mas de qualquer forma, sabe, são palavras que mexeram com o coração, que marcaram a vida da gente em determinados momentos, a gente vai contar isso. Então é importante também saber que além do disco bem vendido, da parada de sucesso, de gente cantar lá dentro, a emoção interna foi muito importante e essa é uma das funções da nossa música. Mas eu deixo a você a primazia, o direito de dizer quem é. Então, o nosso convidado, como o primeiro nome você já disse, é o Marcos Valle. Marcos Valle, seja bem-vindo ao nosso programa, estar E aqui. E é um muito prazer te prazer. rever. Prazer imenso de ver você, Manuel, outra vez. Puxa, quanto tempo, desde lá do Paramount. Prazer de vê-los, Fernando. Fico muito feliz de estar participando com vocês nesse papo aí. Vai ser absolutamente agradável, pode ter certeza. Com certeza. Marcos, para definir uma coisinha só, a gente costuma dizer para os nossos convidados que é o seguinte: esse programa, a intenção dele é levar para os nossos espectadores, ouvintes, quem forem, né, um pouco do que a memória da música brasileira tem e que deve ser passada para eles, para o público em si, para saberem o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, tá? As razões, as mudanças, tudo aquilo que aconteceu na música popular brasileira, a gente consegue fazer com que as pessoas venham aqui e tragam essas histórias para que todo mundo conheça. Então, a palavra vai ser basicamente tua, porque as histórias estão todas com você. Nós vamos falar dos nossos encontros também, mas o Exatamente. básico é um pouco da história do Marcos Valle, do Marcos, e não esquecendo que o parceiro do Marcos, Paulo Sérgio Valle, irmão dele, é parte integrante dessa história, tá? Então, Marcos, seja bem-vindo e você começa por onde você quiser, tá? Fiquem Olha, abertos. Manuel, a história é longa, quer dizer, a história é longa, mas eu vou tentar resumir, porque a música me pegou, e Luiz Fernando também, muito cedo, muito cedo. A minha avó era professora de piano clássico, mamãe tocava piano, e papai é advogado, mas o papai adorava música popular. Então eu ficava ouvindo tudo aqueles discos que o papai trazia, tinha aqueles discos que misturava Nora Ney com Jacques do Pandeiro, Dorival Caymmi e Ari Barroso poxa, Luiz Gonzaga. Então eu ouvi aquilo, isso estou te falando quando eu tinha 3, 4 anos de idade, né? E então a música, aquilo já estava no meu sangue. E tanto assim que eu comecei a me aproximar muito do piano, da minha avó. Minha avó tinha aquele piano armário, assim, e eu comecei a dedilhar o piano, e a minha avó, minha mãe, notaram aquilo e resolveram me levar num curso num conservatório de música, lá em Ipanema, na rua Farm de Amoedo.
e para ver se ela estava achando que eu tinha um talento para música, mas podia ser coisa de mãe coruja, avó coruja, né? E me levaram lá, e aí foi feito lá um teste, eu não sei exatamente como é que foi feito, e detectaram, então, que realmente eu tinha que mirar na música. Então, ali eu começo a estudar música, música clássica. Eu estudei música clássica durante 7 anos, eu comecei com 6 anos, fui até, no clássico, até uns 13, 12 anos, tocando. Aí eu escutava muito Bach, Beethoven, Brahms, que minha avó gostava muito, mas eu também Debussy, Ravel, Chopin. Aquilo tudo começou a me motivar, mas ao mesmo tempo eu estou ali, o swing ali do Vasco do Pandeiro, do Luiz Gonzaga, do Dorival Caymmi, aquilo eram as duas coisas, marchinha de carnaval, samba de carnaval. Aquilo na minha cabeça era assim, muito cedo, por isso que eu estou dizendo que eu tive muitas influências. Aí depois eu começo a comprar meus discos, né? Estou falando disso ainda com 10 anos, 11, começo a receber mesada, aí começo a me interessar por Nat King Cole, Frank Sinatra, aquelas orquestras de jazz, Glenn Miller, Ben Goodman, mas vou misturando também com Dodge Monteiro, com Dick Farney, aí vou ouvindo também rock, ouço rock, Little Richard com aquele piano, black music. Então, isso tudo foi misturando minha cabeça, e depois vem a pré-bossa nova, né? Vem Agostinho dos Santos, vem Maísa, Almir Ribeiro, poucos conhecem, um grande cantor. Sim. Até chegar Johnny Alf, né? Que tive a sorte, depois de Johnny Alf, começar a frequentar a minha casa. Eu não sei como que eu conheci, eu morava na casa com meus pais, éramos 5 irmãos, somos 5 irmãos. Paulo Sérgio, eu, Flávio, e 2 irmãs, Ângela e Patrícia, que são professores de ginástica e de dança e tal. E meus pais como adoravam música, aí o jornal foi lá, Leni Andrade. Então eu comecei a ter essa visita, sabe? Eu acho que as pessoas já sabiam que eu estava por esse caminho, mas eu estava ali fazendo assim. Depois eu fui aprender o acordeon, porque eu estava numa festa na casa do meu avô, na Tijuca, e tinha um conjunto tocando. Isso tinha 12 anos, um conjunto, né? Conjunto era aquela que animava a festa. E, de repente, eu vi um sujeito tocando acordeon maravilhosamente bem. Aí eu parei para mim, com 12 anos, eu sentei aí em frente ao conjunto, fiquei sentado, me trazendo Coca-Cola, não sei o quê. Eu vendo aquilo, depois fui ver que era o Chiquinho do acordeon. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí o Chiquinho, após o intervalo, não sei, veio falar comigo. Poxa, eu estou vendo que você está aí vidrado aqui, mas eu estou adorando isso. Ele falou, mas você gosta de música? Eu digo, gosto, eu estudo piano. Você se acordeon aí. Aí ele virou e disse, a tua mãe está aí? Com quem é? Eu digo, na casa do meu avô. Aí eu chamei a minha mãe. Minha mãe, o Chiquinho falou, olha, esse menino você tem que apoiar para ele, porque ele está tão fascinado. Ele disse que já é ligado em música, então o acordeão vai ser bom para ele, vai ser ótimo. Aí ele deu uma dica para a mamãe de comprar ou um Scandari, que eram os 2 acordeões da época, ou um Dalapé, dos italianos. Mamãe comprou um Dalapé, e com isso, o acordeão eu comecei a tocar. Tive uma aulinha assim com o Jorge Braz, uma academia, e ele falou, mas você já sabe tudo. Você é muito jovem, mas já você sabe tudo, não vou te ensinar nada, só tem que aprender a mão esquerda dos baixos, mas o resto você sabe. Vou te usar para os programas de televisão que eu faço da escola, você vai tocar o que você quiser. Com isso, eu caminhei para a música popular. Aí me deu a liberdade, porque o piano, a minha professora ficava com medo, porque eu comecei a querer fazer arranjo para Brahms, para Chopin. Ela falou, você não pode fazer, você está louco? Que arranjo? Não, mas eu tenho que caminhasse para cá. Ela falou, não tem que caminhar para nada, sabe? Mas o acordeão me deu essa liberdade, né? Então, aí, com o acordeão, eu pude começar a criar umas músicas para namorada e tal, até chegar em 58. Aí, enquanto isso, eu estou estudando para ser advogado. Aí eu fui até o 1º ano de Direito na PUC. Eu sabia que não tinha nada a ver com isso, mas aqui meu pai era advogado. Aí, quando chega em 58, quem que eu ouço? João Gilberto. Trazem para uma festa que eu estou,
Eu estou com 77 anos, quer dizer, isso foi em 58, né? Eu estava ali com 15 anos, né? 15, 16 anos. 16. 16 16 anos. anos. Em 16 anos. 59, nós temos quase a mesma idade, eu estou com 78. Então, eu estou Então quase você é lá, um. Ah, quase lá. Então, alguém trouxe, eu acho que foi o Nelson Mota. Eu estava namorando uma menina chamada Duda Cavalcante, que depois foi musa de cinema e tal. E chega alguém, eu acho que era o Nelson Mota, com esse disco, O Amor do Sorriso à Flor. Quando toco aquele disco, para mim, é igual a festa lá com o Chiquinho, a festa capa, porque eu digo, o que é isso? Cara, quando eu vi aquele violão tocado pelo João Gilberto, eu digo, meu Deus do céu. A mesma loucura que eu tive de aprender o acordeão com o Chiquinho, aí eu tive ali, eu quero aprender isso. Aí fui levado para aprender violão. Meu primo se chama Pingarilho, ele também é compositor, ele fez umas músicas, e samba de rei e outros samba-tempo, com Marcos Vasconcelos. E aí ele me apresentou um chamado Paulinho Bertazzi, peguei umas aulas com ele. Ele também falou, Marcos, você já sabe todas as harmonias, é só você pegar digitalmente. Aí me deu umas aulas, aí eu ainda fui na academia do Menescal, que a Menescal tinha uma academia, era Menescal. E Otávio III, que foi empresário de João Gilberto. Aí lá em Copacabana, aí fui lá para conhecer Menescal e tudo, e cheguei lá, ele falou, toca aí, eu toquei, aí Menescal, você também já sabe tudo, eu disse, pô, mas eu quero aprender mais. Aí eu peguei umas aulas com um cara que ensinava lá também de clássico, para pegar a técnica, né? Pronto, aí já entra o violão na minha vida. A partir daí, para não estender mais, deixar vocês perguntarem, aí que eu começo mesmo a caminhar para a música. Eu chego ali, quando chega em 61, não, em 62 eu tenho minha primeira música gravada. O Paulo Sérgio lia muito, porque o papai, como era advogado, tinha uma biblioteca muito grande. Então, você tinha aprendido um pouco de acordeão, mas nunca me tocava pouca coisa. Mas ele, pelo menos, pegava, ele tinha a coisa da música, ele me ouvia tocar muito. E aí ele me deu lá uma letra chamada Sonho de Maria. E eu musiquei aquela letra dele. Era uma música, era difícil para musicar, porque era uma poesia com 4 formas. Mas, de uma certa maneira, foi legal. Foi quase um estudo de música que eu tive que caminhar para cá, depois ir para cá, ir para cá, ir para cá, até chegar ao final. E aí, depois de Sonho de Maria, fiz mais 5 músicas com Paulo Sérgio. Ele foi pegando um jeito, né? Não era nem do samba de verão, não. Com essas 6 músicas feitas, aí eu tive uma sorte. Eu estava num ônibus em Ipanema. Eu tinha estudado no Colégio Santo Inácio, quando eu tinha 11, 12 anos, lá em Botafogo, com o Edu Lobo. O Edu era da minha sala. Ora, aí, nessa ocasião, já estava com uns 18 anos, né? Quem é que eu encontro no ônibus em Ipanema? O Edu, com o violão. E eu reconheci o Edu me reconheceu. Rapaz, Edu Marco, cara, pô, que coisa incrível, pô, você não sei o quê. Ele estava com o violão. Eu falei, você está tocando violão? Ele falou, tô, violão eu sou totalmente já ligado em música. Meu pai é o Fernando Lobo, grande compositor, né? Chuvas de Verão e outras. Sou muito amigo de Dori Caymmi, filho de Dorival Caymmi. Eu falei, é mesmo? Ele falou, por quê? Você é interessado em música? Eu digo, mas é minha vida. Ele falou, então vamos nos juntar. Aí marcamos um encontro na casa do Edu. Dias depois, eu, Edu e Dori. Quando a gente se juntou, foi aquele negócio, né? É como se os 3 tivessem marcado aquele encontro desde que nasceram. Pá, aquilo de cara, que é isso? Vamos fazer um trio. Fizemos um trio. A gente cantava, eu tocava o piano, Edu e Dori tocavam o violão. E fizemos programas de televisão, Estaginal Ponte Preta, o Sérgio Porto, né? sim. O próprio programa do pai, Fernando Lobo, fizemos programa do Lúcio Alves e tal. E aquele trio foi ótimo para a gente. Agora, o principal daquilo, logicamente, depois cada um foi para o seu caminho. Mas o principal, Manuel Luiz Fernando, foi que através deles, que já tinham os pais famosos,
eu comecei a entrar nas rodas. Então, o primeiro encontro que eu fui era na casa de Ari Barroso, olha só, pouco antes de Ari Barroso falecer, lá no Leme. E quando eu chego lá, aí tá Tom, Carlinhos, Baden, Lúcio Rangel, Ronaldo Bosco, Menescal, cara, todo mundo ali. Eu digo, cara, eu era muito tímido. Não sei se você se lembra disso, Manuel, mas eu tive que vencer essa timidez. Eu era muito tímido. Eu digo, cara, eu estou no meio dessa turma toda. E a ideia é que cada um tocasse algumas músicas. Eu não toquei nada, né? Você tá louco, pô. Não vou tocar nada, que eu vou ouvir. Aí fiquei ouvindo aquilo tudo, fascinado, né? Meus ídolos todos ali. Mas a minha sorte que foi a próxima reunião que eu fui com o Edu, era na casa de Vinícius, no Parque Gandhi. Aí estava lá Quarteto em Si, que ainda não era Quarteto em Si, estava Otto Lara Rezende, ali que deram o nome de Quarteto em Si, ainda não tinha esse nome, mas foi o Otto Lara Rezende que deu essa ideia no dia. E quando chegou no final da noite, eu tive a coragem de pegar meu violão, e estava ali o Lula Freire. O Lula Freire, a letrista, e o Lula Freire tinha, por uma coincidência, quando eu nasci em Copacabana, eu morava numa travessa assim, em Copacabana, o Lula era mais velho, da idade de Paulo Serra. A gente tinha jogado bola, assim, futebolzinho assim, na rua com o Paulo Serra, e ele me lembrou isso. Ele falou, rapaz, deixa eu ouvir as músicas. Aí eu toquei minhas 6 músicas. E quando eu toquei as minhas 6 músicas, ele falou, Marcos, vou te falar uma coisa aqui. A próxima reunião de Bossa Nova vai ser na minha casa. Na minha casa é muito grande. Eu moro ali no Ipanema e já vai ter uma grande reunião de todo mundo. Eu quero que você chegue lá antes de todo mundo, porque eu vou combinar com o Tamba Trio que eles vão chegar antes, porque eu quero que eles ouçam essas suas músicas, principalmente essa Sonho de Maria aí, porque eu tenho certeza que eles vão gravar. Aí eu falei, esse cara deve estar completamente louco. Tamba Trio. Porra, Tamba Trio, os cariocas, naquela época de vocais, de conjunto, eram os dois, né? Mas fui lá, cheguei cedo. Aí peguei o violão, chegou Luizinho Essa, Bebeto, Elcio Milito. E eu me lembro que o Luizinho Essa, ele deu uma preparada, né, caso ele não gostasse. Né? Disse, olha, ô garoto, eu vou ouvir tuas músicas aí, principalmente esse Sonho de Maria. Agora, eu quero te explicar o seguinte: o disco está cheio, está completo. Eu acho que ele falou isso porque, se ele não gostasse, o disco estava completo. Mas eu fui e toquei. Quando eu acabei de tocar, ele olhou e disse assim: tiro qualquer música do disco, mas ponho essa. Eu digo, cara, eu não acredito. Eu não acredito o que eu estou ouvindo falar. Eu digo, isso é um sonho, cara. Eu me lembro que eu ainda pedi para o Lula, ô Lula, você tem um telefone que eu preciso falar com a minha mãe, alguma coisa? Cara, nada, eu fui ligar para o Paulo Serra. Paulo, cara, você não vai acreditar, Tamba Trio. Ele falou, porra, eu estou te falando, rapaz. Tamba Trio. Aí, nessa mesma reunião, eu fiquei lá e as pessoas chegaram. Aí chegou Tom, Donato, Edu, Baden, Luiz Bonfá, e músicos, e tudo. Cara, aí, uma vez lotado aquele negócio, eu tive que depois tocar novamente, não só o Sonho de Maria, mas as minhas outras 5 músicas, e ali todo mundo me aprovou, se confessa, você está aceito pela Bossa Nova. Esse foi o início. Você entendeu quando você falou que vou parar um pouco, não tem que fazer pergunta, Marcos, você já tem a linha toda. Eu conheci pessoalmente, agora falar um pouquinho do Marcos e de mim. A gente se conheceu na casa do Walter Silva, o Pica-Pau, que produzia os shows do Teatro Paramount, e o Marcos veio para fazer um show. E nesse dia, que foi um sábado, eu não esqueço, tá? Porque o show era na segunda-feira, então chegava-se no sábado, alguma coisa nesse meio. E eu não vou esquecer nunca que, nesse dia, eu conheci 2 músicas do Marcos que fazem parte desses estándares. Né? Um é Terra de Ninguém, que depois foi cantado pela Elis no Dois na Bossa.
E a outra música cantada pela Ivete Zani, que era o Preciso Aprender a Ser Só. Isso. Duas. Não tem quem não conheça Preciso Aprender a Ser Só. Não tem ninguém que não conheça. Isso, exatamente. Precisa aprender a ser só. O Samba de Verão, sabe? Mustang Cor de... Sabe, são coisas que não vão se sumir nunca. E eu me lembro, olha, Manuel, me lembro perfeitamente disso, que eu tenho o seguinte, tem um detalhe com relação ao Terra de Ninguém. Quando a gente faz, a Ivete, coitada, ela faleceu há pouco tempo, eu lamento profundamente. Várias vezes, com todo show que eu fazia em São Paulo, ela ia lá, simpaticíssima, cantava muito bem. Cantava muito. Eu até tive um namorinho com a Ivete, para te falar a verdade. E a Ivete cantou o Precisa Aprender Só. Quando eu mostrei o Terra de Ninguém, eu tinha feito muito recentemente o Terra de Ninguém, quando eu mostrei para vocês, preparando o repertório para o show, para esse show. Aí, quando eu mostrei vocês e o Walter, cara, essa música tem que entrar nesse show. Eu disse, cara, mas eu acabei de falar, não, essa música vai arrebentar, tem que botar. Aí o Terra de Ninguém tem aquela 3 versos, aqui nessa marcha triste, depois tem Anda, teu caminho é longo, depois para no final da tarde, até que chega, mas um dia vai chegar, né? Aí a Elis estava ouvindo, e disse assim, a Elis disse, mas eu não vou aprender isso tudo, não vai dar tempo de aprender isso tudo, não. Porque a ideia, não, o Marcos canta um verso, Elis canta outra, porque eu lancei isso com a Elis no Paramount, depois que a Elis grava sozinha. Não. Aí vocês bolaram mais dessa. Não. Então, Marcos começa só no violão. Aí eu fazia as 3 frases. E está apagado lá atrás, né? Só que ele já estava lá atrás, rapaz. Não tem como fugir. Você lembra disso? Aí, de repente, mais onde? Aí acende aquela luz na Elis. Cara, o público simplesmente enlouqueceu. Aquilo foi uma loucura. O impacto que teve aquilo, eu digo, caramba, como é que pode? Eu não sabia que essa música ia ter essa força. Foi vocês que inventaram. Aquela história foi lindo. Isso tá desdobrada. É a desdobrada. É a desdobrada. Você estava cantando e o Walter e eu chegamos aí. Meu, para aqui, desdobrada aqui, desdobra que vai ficar... E, obviamente, você com o impacto da desdobrada e o efeito da luz e a voz da Elis, né? Que não... A voz da Elis. E a surpresa, né? Porque, de repente, vocês acenderam a luz, estava apagado. Aqueles efeitos daquela época. Olha que não tinha essas facilidades, mas vocês eram danados. Aí eles fizeram, cara, aí pronto. Aí estourou. Então, nesse disco está assim. Aí depois Elis gravou sozinho com o João do Trio. Depois ela gravou com... eu estou falando do Terra de Ninguém, gravou com o Jair Rodrigues. Ficou como prefixo do programa, da Record. Enfim, foi uma loucura. E o Precisa Aprender a Ser Só, que foi lançado ali pela Ivete. Aí depois ela também gravou com o Zimbo Trio, lindamente. Então, ali eu lancei várias. Gente, Terra de Ninguém, Precisa Aprender a Ser Só, Passa por Mim. Cara, é música atrás de música. Aqui foi lançada. O Teatro Paramount, só para completar isso, ele foi muito importante, você sabe disso, Manuel, porque a música, lógico, eu estou falando, até vamos falar de Bossa. Bossa Nova nasceu no Rio. Mas a propagação da Bossa Nova foi muito em São Paulo. TV Record, Teatro Paramount. Eu me lembro que um dos primeiros shows que eu fiz foi no João Sebastião Bar, do Paulo Cotrim, né? Sim. Aí na Major Sertório, né? Exatamente. Ali eu fiz uma temporada, mas o Paulo foi me pegar lá em casa. Foi ali que eu tranquei a matrícula, para eu fazer uma temporada em São Paulo. Ali que foi a minha decisão final. Ali eu digo, bom, então pronto, parei com a... E ali depois que eu fui fazer o Beco das Garrafas no Rio. Então, aquele tubo de São Paulo ali que vocês fizeram, que teve
uma força para a música. Então, isso eu queria te falar isso que é Não, foi. O mérito todo é do Walter. O Walter tinha uma cabeça e tinha sei lá, ele tinha um sexto sentido das coisas que era impressionante. Eu vi ele falando da Elis, você vai ser a maior cantora do Brasil. Sabe, sem mais nem menos. Eu cansamos de ver. Levei o Chico no programa dele primeiro, ele saiu e falou, temos que levar ele. Eu falei, mas eu já estou levando ele para a região. Eu vou junto com você, porque nós vamos levar juntos. Então, era uma outra história. Foi um momento de pessoas, de coisas que aconteceram no Brasil que não tem como voltar, não tem como refazer. Marcos, você me dá licença. O Luiz falou no início da nossa conversa que ele queria falar algumas coisas, que depois a gente vai... Porque eu quero falar com você também de trilha de televisão. O Azimuth isso eu já estava na Fonogram, entendeu? Que é o primeiro disco que a gente fez para a Globo. O primeiro... como era... meu Deus, como era o nome de quem? Da novela que era a Véu de Noiva. Véu de Noiva. Véu de Noiva. Foi a primeira trilha que nós fizemos. O Cláudio Marzo era piloto de corrida. Exatamente. E a Regina Duarte. Isso, exatamente. Podemos falar disso, mas você quer deixar ele falar antes ou a gente... eu quero deixar ele falar antes, porque senão fico... Vamos um pouquinho, Luiz. Vamos lá. Chega-se a nós. Olha, eu acho que, como sempre eu digo, tem horas que eu tenho que ficar aqui, não é nem na coxinha, eu quero ficar aqui na primeira fila, acompanhando e relembrando coisas. Mas já que eu fui chamado a depor, então vamos lá. Primeiro, Preciso Aprender a Ser Só, Marcos, foi música de cabeceira de vários tombos que eu tomei na vida, notadamente tombos sentimentais. Nessa hora, parece que você tinha, assim, é um hino que você tem que entoar várias vezes para entender o título da música. Preciso Aprender a Ser Só. Não deu certo, a coisa não foi para frente e tal. Agora, o que eu quero dizer de muito importante, isso para mim tem um significado. Hoje, reencontrar você, que a gente se viu em alguns shows de bastidores, quando eu trabalhava em rádio, mas o mais importante é isso aqui. Ó. Eu vou tentar ver se vocês entendem o que eu vou colocar sobre as nossas imagens. Sabem o que é isso, não? Não. DF6040. Abril é o mês de troca desta placa ou de renovação. Ela é uma placa, está escrito aqui Ford of Coral Gables, que foi onde eu fui fazer a minha compra. Abril é o meu mês de aniversário, é o mês de troca, e esse é o número da placa. Agora, por que eu estou falando isso? Porque, por causa desse jovem, eu resolvi meu sonho de consumo. Está ele aí em duas posições, com esta placa que eu guardo até hoje. O meu sonho de consumo, Marcos, era ter um Mustang vermelho, um Mustang cor de sangue, por causa de você. E eu realizei esse sonho com 50 anos de idade, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Não faz muito tempo. Foi em 1998 que eu fui. Em 2000, eu já estava com o meu carro, já tive o meu primeiro dinheiro. E, curiosamente, só para fechar essa história, porque ela só é interessante para mim, mas é a marca que ficou de vocês comigo. Essa empresa chamada Ford of Coral Gables é do neto do dono das Casas Bahia. Ele abriu uma loja de venda de carro e eu acabei caindo lá sem querer quando eu ouvi falar português. Eu falei, você é brasileiro? Ele falou, eu falei, também sou. Começamos a conversar e chegamos nas Casas Bahia, que, por coincidência, a minha agência de propaganda lá nos anos 70, quando eu trabalhava ainda na Rádio Cultura e Excelsior, eu tive uma pequena agência de propaganda. Um dos primeiros clientes foi Casas Bahia. Não era essa força que
que representou durante o grande período aí dos anos 2000, mas de qualquer maneira, só para relembrar. Então, agradeço a vocês essa lembrança. Muito bom, muito bom. Legal, que bom saber disso. Mustang contra Sangue foi ela teve essa. E o engraçado, você sabe o que aconteceu? Que a gente falava, que é o Mustang contra Sangue, a gente falava de uma sociedade industrial tal, e a gente comparava, a gente, num momento ali, falou Corcel Cor de Mel, né? Que seria a réplica do Mustang contra Sangue no Brasil. E o Corcel, a Ford, não existia o Corcel Cor de Mel. Eles incorporaram o cor de mel. Eles inventaram a cor de mel para o Corcel por causa da música, para ver como é que uma coisa movimenta a outra. Mas a tua história é ótima. Se vale a informação, eu tive um Corcel bege FM 0802, porque é o que eu podia comprar aqui no Brasil. Eu também tive Corcel. Gostei de saber. Vocês são culpados disso e de muitas outras coisas, com certeza, não só na minha vida, mas de muitas pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, porque também o nosso programa vai em podcast, então é importante que as pessoas saibam com quem nós estamos falando. Manuel, agora o proscênio é todo seu. Agora vamos continuar com a história do Marcos. Vamos cair na... falando em carro, né, Manuel? Vamos para a telenovela, vamos para a corrida do véu de noiva, né? O véu de noiva. Você sabe que a música Azimuth, que acabou dando origem ao grupo Azimuth, do qual eu sou padrinho, né? Eu sou padrinho do grupo. O Azimuth, quando eu gravo a primeira vez, que é na novela, realmente o Boni conta isso no livro dele lá, que foi a primeira novela que teve música brasileira abrindo, né? O Manuel, você sabe disso. Até então, as aberturas eram sempre estrangeiras e tal. E aí ele queria uma abertura de um compositor brasileiro. Ele falou com o Nelson Mota, que já trabalhava com ele. E o Nelson disse assim, olha, eu acho que a pessoa ideal vai ser o Marcos Valle, porque a música dele é muito versátil, né? E ele tem tanto esse lado melódico, como ele tem essa coisa também do ritmo, né? E você está querendo uma música, ele falou, eu queria um instrumental. Aí o Nelson me falou isso, e eu estava lá em casa, exatamente nessa casa dos meus pais, lá tinha reunião, todo mundo ia lá. Minha casa era reunião de tudo, de todos os tipos de música, todos, bossa, samba, rock, Erasmo, Bete, Carvalho, Menescal, todo mundo estava ali, né? Ali todo mundo frequentou. Aí eu estava ali com o Novelli, baixista, que tocou comigo durante algum tempo. E aí eu sentei no piano com essa ideia que o Nelson Mota me deu, e eu falei, comecei a achar uma música que desse esse pique porque seria abertura, né? Aí o Novelli estava ali, ele deu uma ideia também, tanto que a música é minha do Novelli. Aí eu fui, daquilo eu desenvolvi, fiz um solo de piano. Às vezes, quando é para o samba, depois... Mostrei para eles. Aí eles adoraram. Eles disseram, cara, é isso aí. Essa é a abertura. Quando eu gravo ali a abertura, não era o Azimuth que tocava comigo. A música chamava Azimuth. Eu botei o nome de Azimuth, que Azimuth é um aparelho que dá a direção dos carros de Fórmula 1, também dá dos aviões, mas dos carros de Fórmula 1. Azimuth era uma palavra sonora. Tanto que quem gravou ali comigo foi o tio, Laércio de Freitas, né? Laércio de Freitas, que tocou comigo muito tempo. Eu acho que o Novelli no baixo e acho que o baterista, não sei se era o Normando, acho que era o Normando. Muito bem. Gravei. Aí a música virou sucesso, a instrumental. Ali começa a coisa das trilhas, né, Manuel? Por ali é a primeira, mas ali começa a me pedir para fazer outras. Aí eu fiz o Cafona. Eu quero ver. Eu faço Cafona, que é a abertura. Eu faço... Peraí, tem mais uma. Peraí, que é de abertura. Quero me lembrar do Cafona. Tem Pique de Malião. Também a abertura. Isso foi Pique de Malião 70. Aí sim, aí falo assim, pô, tem que chamar o Marcos
com o Paulo Sérgio, que está fazendo as letras, para fazer trilhas completas. Aí, então, a gente faz Selva de Pedra e faz Ossos do Barão. E era uma maravilha fazer aquilo naquela época, porque Sim. ficava tudo nas minhas mãos, né? Quer dizer, você tinha O Você tinha um controle. controle, né? É como fazer uma trilha para um filme, né? Os americanos têm essa sorte desde cedo de poder fazer trilha para filme. No Brasil não tinha muito ainda isso, né? Era poucas os filmes. Então a televisão, né? A Só televisão em real. Uma curiosidade para você, Fala. interrompendo um minuto, uma curiosidade. Diga lá. Essa história de trilha sonora, especialmente produzida para televisão, essa coisa nasceu do seu André Midani. O André já tinha tido isso no México, junto com a Televisa. Exato. E aí, um dia, numa reunião de produção, ele vira para o Nelsinho Mota e diz: Nelsinho, você não quer conversar com o Boni? Vê se a gente não faz um acordo. A gente produz, custo nosso, a gente produz e entrega para a Globo a trilha pronta de todos os personagens, dos 12 principais personagens em abertura. E ali nasceu o embrião da Som Livre. Olha, E sabia disso não. E o mais engraçado disso, quer dizer, o mais engraçado é que, se você olhar depois para o processo da Som Livre, que tinha aquele caminhão de comerciais em cima, no nosso caso ali, era simplesmente subir um cartão dizendo que a trilha, no final entrava uma das músicas da trilha e subia um cartão daquilo que a gente chama do cartão de câmera, escrito: a trilha sonora desta telenovela está gravada em discos Philips já à venda. Só. Entendi. Aí quando começou a dar certo tudo, porque a outra, acho que a seguinte foi o Verão Vermelho, se não me engano. Se a minha memória não estiver falhando, é o Verão Vermelho, que a abertura foi da pilantragem, os nomes me fogem, do Nonato Buzar. Nonato Buzar? Nonato Buzar. Nonato Buzar, cantado pelo Jair Rodrigues. Me lembro, é bonito. Entendeu? Então, Nonato Buzar. Aí nasceu a Som Livre, porque o Boni um dia chegou assim: André, vem para cá que a gente monta uma gravadora aqui dentro. E o André disse: não, eu estou dentro da Philips, os meus planos são outros. E aí a história mais, vamos dizer assim, de destino que tem aí é o encontro. O Boni não tinha pessoa, foi o encontro da Lucinha, da Lucinha, a esposa do João Araújo, com a Regina Boni, com a esposa do Boni no cabeleireiro. Ela comentou que o João estava desempregado, e a esposa do Boni foi lá, soprou, e o João virou sócio da Som Livre. Olha como o mundo, que seria do André Midani. Aí, vê como o mundo dá as voltas. Incrível, incrível. Agora eu entendi. Porque foi exatamente isso, porque essas novelas que eu faço até chegar, se eu pensar, depois eu fiz Vila Sésamo em 71. Eu acho que ainda era tudo Som Livre, eu acho que era selo Som Livre. Depois passa a ser o selo da Philips, né? Fonograma, não é isso? Não, era selo. Primeiro foi selo Philips. Primeiro foi selo Philips, e aí depois nasceu a Som Livre. Aí nasceu a Som Livre, aí entendi. Acabou. Deixa eu falar uma coisinha. Eu gostaria, que acho que todo mundo gostaria de ouvir um pouquinho da história do samba de verão, que é o hino nacional, né? Então, conta um pouco do samba de verão. Certo. Vamos falar. O samba de verão, Manuel, ele é uma, digamos assim, uma consequência de tudo que é aquela época, né? Eu, quando começo em música, né, eu começo, estou dizendo, a minha primeira gravada é o Samba Trio, mas o samba de verão, ele está no meu segundo disco.
Porque no meu primeiro disco, que é o Samba Demais, eu tinha feito aquelas 6 que eu mencionei ali. Quando eu acabo de fazer o primeiro disco, eu sou contratado lá, sim, eu pulei esse ponto aí, eu sou contratado pelo Odeon, imediatamente, né, pelo Milton Miranda, que era uma pessoa maravilhosa, me contrata por 5 anos. Né? Opa, desculpa, tinha um cafezinho aqui, minha mulher, às vezes, me traz umas coisas maravilhosas, vocês vão obrigado. E aí, aí eu sou contratado e gravo meu primeiro disco. Só que aí eu faço Samba de Verão. Esse primeiro disco sai em 63. Logo em seguida eu faço Samba de Verão. Quando eu faço o Samba de Verão, aí tem uma história curiosa que eu vou contar para vocês. O Samba de Verão era tipo, isso que eu quero dizer, era tipo daquele momento. Ipanema, Rio de Janeiro, Sol, Juscelino Kubitschek, era uma coisa pré-ditadura. Né? Era um momento maravilhoso de otimismo no Brasil. Todas as artes estavam em ebulição, era o cinema, teatro, livros, literatura. Aquilo era um momento fortíssimo de coisas pela frente, e a música. Né? E o Samba de Verão refletia exatamente essa alegria. Né? Eu tinha sido surfista, quer dizer, eu peguei onda, eu sempre fui muito ligado ao esporte, meu pai também me fez fazer esporte. E eu pegava onda ali e tal, e no arpoador, para um pouco surfista. Então, o samba de verão ele simboliza toda essa alegria, essa sensualidade, essa coisa toda. Eu fiz no violão. Eu fiz um violão lá um dia na casa, mais uma vez na casa dos meus pais. Algumas músicas eu fazia no piano, outras músicas eu fazia no violão. Precisa aprender só, por exemplo, é do piano. Já o samba de verão, que tinha. Aí eu não tinha letra ainda. Aí eu estava no arpoador. E quem vem? Menescal com um carrinho, Menescal com um fusquinha. E ele tinha um fusquinha assim que era conversível, que abria aquela capota de lona, né? E ele botava um violão lá atrás. Aí ele disse que é sempre para fazer um charme para menina, né? Passava no arpoador, o carro podia entrar no arpoador, aí tocava um violão para namorar, enfim. Aí, quando eu vejo o Menescal, eu falei, Menescal, peraí. Eu já tinha conhecido o Menescal naquela reunião. Menescal se tornou um grande amigo meu, desde aquela época. Incentivador, me levou para conhecer os cariocas que gravaram músicas minhas. Até hoje, Menescal mora no meu coração. Aliás, são 2, Menescal e Carlinhos Lira. Muito bem. Aí, quando eu vi o Menescal, eu falei, peraí, deixa eu te mostrar a música aqui que eu fiz. Aí eu estava com a prancha de surf, as pranchas imensas, naquela época era prancha de madeira, chamava madeirite. Depois que vieram aquelas pranchas de fio livre, né? Aí eu larguei, eu peguei o violão assim, no degrau daquele posto salva-vidas e toquei. Quando eu toquei pro Menescal, o Menescal falou, cara, isso é maravilhoso. Cara, tem letra? Eu digo, não tem letra ainda. Ele falou, cara, diz pro meu irmão botar letra agora que essa melodia vai arrebentar. Eu disse, você tem certeza? Ele falou, vai ver só. Eu falei, Paulo Sérgio, cara, tem que botar uma letra aqui. Sentando lá, você botou a letra, não deu outra. A música, aí a primeira pessoa que gravou o Samba de Verão no Brasil era instrumental, era o Emílio Dá, um grupo chamado os Catedráticos, que tinha um som de órgão. Arrebentou. Só que depois que arrebentou, ele arrebentou no bairro, todo mundo sai gravando. Todo mundo. Todos os cantores. Samba de verão para cá, samba de verão para lá, aquele negócio. E aí, o Walter Vanderlei, nosso querido Walter Vanderlei, vai porque arrebenta no Brasil em 64. Tanto que eu lanço um compacto antes de lançar o LP, porque o Milton Miranda falou, cara, tem que gravar essa compacto com a voz. Aí eu gravei o compacto e depois foi na LP, no meu segundo disco chamado Compositor e o Cantor, que era só músicas minhas com a letra do Paulo Serra. Mas aí o Walter Vanderlei resolve gravar, faz uma gravação instrumental simples. Ele, Cláudio Slon na bateria e o Zelão no baixo, o Zé Marino. Era o trio. E lançam nos Estados Unidos. O que acontece? Arrebenta a música, sucesso nos Estados Unidos, parada de sucesso.
Mas fez instrumental de cara, eu não posso acreditar nisso. É muita coisa, muito cedo acontecendo. Primeiros lugares. Aí, quando ele arrebenta, põe logo a letra, o Norman Kimball, que tinha feito Garota de Ipanema, ele que fez a letra do samba de verão em inglês, chamado So Nice, e o Johnny Metz, que faz uma gravação belíssima, belíssima. Se você ouvir a gravação um dia do Johnny Metz, no samba de verão, é incrível, a bossa mesmo. E depois uma cantora, cara, que eu não me lembro agora o nome da época. Eu sei o seguinte, os três entram na parada de sucesso ao mesmo tempo. Aquilo foi uma coisa que nunca tinha acontecido. Aí, Mas e a gravação do Andy Williams? Que eu vi você cantando com o Andy Williams no programa dele. Sabe, essa gravação. Ele fez muito bem. Aí, o que é que acontece? O Ray Gilbert, que fazia letras também para o Tom, e era empresário do Tom, editor do Tom, ele pede para o Tom apresentar ele, o Ray Gilbert, a mim, que ele queria que eu fosse para os Estados Unidos, para também fazer uma carreira lá. Aí eu sou apresentado, o Tom me apresenta ele veio ao Brasil, nós acertamos o contato, eu gravo um disco só com músicas instrumentais minhas, chamado Brasilians, para Warner Brothers, e ele sai fazendo depois as letras, me leva para os Estados Unidos, aí eu vou fazer o Andy Williams Show, né, que o Tom tinha feito, eu sigo aquela trilha. Eu faço o Andy Williams Show, ele grava a música, aí o programa vai costa a costa, eu fiz mais 4 programas de televisão, tudo, Johnny Carson, Smother Brothers, Merv Griffin, e aí eu gravo um disco vocal chamado Samba 68. Com isso, minhas músicas todas entraram nos Estados Unidos. Então, foi um caminho feito perseguindo o caminho do Tom. Só que eu não quis ficar lá. Eu não aguentava ficar, entendeu? Eu sou muito ligado no Brasil. Eu não conseguia. Eu não conseguia. O que o Sérgio Mendes fez de ficar, eu não conseguia. Eu precisava voltar. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu vi isso aqui acontecer com 2 pessoas que eu tenho certeza que se elas tivessem optado por o mundo inteiro, uma foi Elis Regina. Quando ela gravou com o Toots Thielemans o disco, os ingleses estenderam o tapete vermelho, o que ela pedisse, o que ela quisesse. Não, ela quis voltar para o Brasil. E o Jorge Ben também. O Jorge eu vi na Itália, o presidente da RAI queria trazer o Jorge para morar lá. O cara mandava, uma vez por mês, mandava passagem para o Jorge, para ele vir tocar na casa dele, ficar na casa dele e tocar. Sabe? Então, mas essas coisas são assim, a gente tem um apego, sabe, que passa por cima. Eu acho que é uma difícil. coisa da tua natureza. É uma coisa da tua personalidade. Claro. Cada um tem um jeito, porque cada um tem o seu. Não é isso? Cada um tem o seu. Existe o artista, mas existe o homem. E aí, a personalidade, né? O inverso da história dos que ficaram está aí. Sérgio Mendes, o Laurindo de Almeida, o Oscar Castro Neves. A última vez que eu falei com o Oscar, que Deus o tenha, porque foi uma pessoa, um amigo maravilhoso. O Oscar já tinha feito 300 trilhas de filme. No tempo que ele passou nos Estados Unidos, 300 trilhas de filme. E nessa última vez que a gente falou, ele estava dizendo: estou pegando um avião amanhã que eu vou para Londres com a Filarmônica, eu tenho uma gravação da Filarmônica com uma trilha de um filme que a trilha é minha. Sabe? É o inverso das pessoas que optaram por isso, se deram muito bem. Não tenha dúvida. Agora, você... Sabe uma coisa, eu acho que a história... Não, o que eu ia dizer só é o seguinte: você construiu um caminho e independeu disso. Quer dizer, a tua música lá fora do Brasil, a tua música se abriu toda sem que você tivesse que estar ali presente.
Exatamente. Porque, sabe, então é um outro caminho. O teu foi um outro caminho, sabe? Não tem nada a ver com a presença ou não. A tua música foi mais forte da história. Como foi a do Tom. Depois o Tom decidiu ficar nos Estados Unidos. Mas a música dele chegou antes dele precisar ficar lá. Exatamente. Porque, na verdade, Manuel, quando eu volto para o Brasil, quando eu volto, repara bem, eu chego aqui e faço viola em Luarada. Quando eu decido, eu volto aqui, o Tom já estava morando em frente à minha casa. Olha que coincidência. O Tom comprou uma casa em frente a essa casa dos meus pais, e aí resolvem fazer, sabendo que eu ia voltar, um encontro entre eu e Milton Nascimento na casa do Tom, porque o Milton queria muito me conhecer, e eu já tinha ouvido as coisas que o Milton tinha colocado no festival, Travessia, Morro Velho e Maria Minha Fé, e mais uma. E marcaram o encontro na casa do Tom. Lá eu e Milton nos conhecemos, estava todo mundo de música. E naquele momento eu toco viola em Luarada, que eu tinha feito já, sem letra também, e aquilo atraiu a noite, foi da noite da viola, da futura viola Luarada, que nos chamava Viola Luarada. A partir daquele momento, eu e Milton nos tornamos muito amigos e parceiros. Tanto assim que quando eu vou gravar o Viola em Luarada, eu chamo o Milton para gravar comigo. Depois, no meu disco, eu peço para ele cantar mais 2 músicas comigo, e o Milton acaba contratado pela minha gravadora. Ele faz o disco dele, fazemos show, Viola em Luarada, onde eu cantava minhas músicas, o Milton cantava as dele. Depois fizemos o outro, chamado Diálogo, que é uma música nossa. Enfim, o caminho prosseguiu, como se diz. E aí veio Mustang Cor de Sangue, uma série de coisas. E a minha música, dessa época, mais tarde, ela foi conquistar, como você falou, um pouco novo. Um pouco de DJ, de rappers, Jay-Z, Kanye West, Jay-Z. Então, mesmo eu não tendo ficado, como você falou, a música, ela seguiu, ela era mais forte do que eu. Meus filhotes foram embora e, graças a Deus, foram. Então, hoje em dia, quer dizer, agora não com a pandemia, mas a minha vida é assim, é turnê pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Japão e pelo mundo afora, fora fazer aqui. Israel. Então, foi tudo Israel, certo, né? né? Você esteve em Israel agora. Rapaz, aquele show foi maravilhoso, Manuel. Foi tão legal, tão bonito. Que ele surgiu de repente. Eu estava numa turnê, eu tinha ido para Los Angeles, tinha gravado um disco lá. Aí de lá eu tinha feito uma turnê. Não, eu fiz uma turnê, fui para Los Angeles, depois de Los Angeles fui novamente para continuar a turnê e surge Israel. Eu disse, cara, mas como é que vai dar para fazer Israel? Não tem tempo. Só se vocês não dormirem. Aí eu falei com a banda, aí a banda toda, minha banda veste a camisa, né? Se eu estiver meio desanimado, que é muito difícil, porque eu estou sempre a fim de trabalhar, né? Mas se eu tiver menos, vamos embora. Aí, vamos embora. Ninguém vai dormir. Pô, cara, quando a gente fez o show lá em Israel... O Joca me contou, o Joca Perpignan me contou do show. Olha, mas um dia você volta outra vez aqui e a gente vai estar juntos. Não tenha dúvida. Essa coisa do show ao vivo é maravilhoso. Lógico que eu me adaptei. Eu fico em casa, eu faço o show daqui. Eu gravei agora com Ivan Lins e Joyce, uma música nova, lançamos. Sei, eu já ouvi. Eu estou fazendo uma parceria. Você já ouviu, né? Chama Casa Que Era Minha. Tudo gravado em casa. Eu fiz a produção para uma gravadora, eles viram lá, a minha banda, todo mundo lá, cada um gravando na sua casa. Ficou lindo. Aí eu estou compondo muito, eu tenho projetos já para o próximo disco, com o Nando Reis, uma série de coisas. Lógico que eu me adapto aqui, eu não paro, não. Mas o palco é o palco, né, cara? O palco é outra história. O palco é outra história, não tem nada parecido. Porque... Não tem terra de ninguém. Porque você... É o efeito do... Você olhar para... Aquele negócio o que transmite é que você olha para as pessoas, você está vendo ali, sabe? Você vê a reação das pessoas, você sente a sensibilidade vindo para você, o que eles estão transmitindo para você. Isso
Mas é isso aí, seu Marcos Vale. Porra, Eu queria fazer uma última pergunta, se me permitem. Por favor. Marcos, tem ideia? Não, eu tenho um montão de coisa, mas a gente conversa outra vez. Você tem ideia de quantas regravações existem do seu samba de verão para o resto do mundo? Olha, Joana, nessa altura do campeonato já está com quase 300 gravações diferentes. E eu vou te dizer por quê. Porque ela não para de ser gravada. Ela foi muito gravada e continuou, porque ela foi. Aí hoje ela é gravada, como eu te falei, grupo de DJs, grupo rappers, é grupo pop, é grupo não sei o quê. Então ela nunca de jazz. Então ela já está alcançando quase 300 gravações diferentes. É impressionante. Cada dia assim eu recebo uma coisa diferente. Maravilhoso, maravilhoso. Manuel, é hora de dizer até breve. Nós estamos no limite. Mas nós vamos ter que fazer um até breve mesmo, porque este é mais um dos nossos convidados que o que ele tem para falar não ocupa mais do que o espaço que a gente tem para uma vez. Então, Marcos, a gente vai pensar numa possibilidade de trazer outra vez e a gente continua essa história. Tá bom? Combinado, combinado. Fechado com vocês. Tranquilo. Foi muito... Olha, deixa eu te agradecer. Deixa eu agradecer para vocês antes de você falar. Adorei, tá? Muito, muito bom o papo. Quando a gente conversa de música assim com quem viveu a música, é uma coisa interessantíssima. Porque, como você fala, é um papo na capa, né? Muita coisa. E eu sou muito grato a tudo do passado, como é que foi construído as coisas, né? Eu jamais esqueço disso. Sou muito grato à música, de viver de música até hoje, depois de tantos anos. E muito grato a esse início e que teve a presença de vocês. Então, maior prazer de ter participado aqui com vocês. O prazer foi absolutamente nosso, tá? Você deu um brilho fantástico. As pessoas com certeza estão sabendo agora coisas que nunca poderiam imaginar que assim o fosse, tá? E isto é importante. A memória está preservada. Muito obrigado. O registro da memória é o objetivo dessa série, que vai ficar aí por mais alguns séculos, se tudo correr bem, em outras mídias, sei lá eu, o que virá depois do streaming que nós temos agora, mas o registro está aí. E o importante, o registro feito por quem participou, porque quem fez parte. Não tem achismo, não tem eu acho que, eu chute, nada. É a verdade registrada e, por isso, o valor dessa ideia do nosso querido Manuel. Marcos, um grandíssimo abraço a você, tudo de bom, muita saúde, muitas alegrias e muita música do Brasil. Tá? Muito obrigado. Até breve. Obrigado a vocês. Até breve. Pois é, nosso Manuel. Você vê, a gente vai falando, vai conversando, de repente já passou de uma hora, a gente não pode extrapolar, porque as entidades que nos promovem, que permitem que nós apareçamos e possamos colocar essa série em movimento, elas nos podam depois de uma hora. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, a gente procura seguir as normas que eles nos impõem. Então, vamos deixar aqui o nosso abraço, agradecer a todos que nos prestigiaram, vendo e ouvindo as histórias da música do Brasil. E vamos para a próxima. Semana que vem, estamos aí. Um abraço, Manuel. Até mais. Um abraço. Obrigado. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua atenção. E sempre a gente encerra com aquelas duas palavrinhas mágicas, já ditas agora há pouco, porque isso é o importante para tudo que a gente faz na vida. Até a semana que vem, se Deus quiser.